isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. É bom saber, não é, que Jesus nos ama. Glória a Deus. Nós nunca podemos esquecer que esse Deus bondoso, maravilhoso e misericordioso nos ama. Nós não podemos esquecer um minuto, porque às vezes a gente quer colocar Deus nas situações dos humanos. Não dá certo. Deus é sobrenatural. Deus é espírito, né? Ele é vida. Vida espiritual, ele é sobrenatural. Então, é nesse âmbito que nós temos que viver, que agir e colocar sempre esse amor, que é no âmbito espiritual, nas nossas vidas. Não vamos querer usar esse amor no âmbito natural, que não vai dar certo, porque o âmbito natural falha. Então, não podemos esquecer que Deus nos ama e Deus ama todos. Então, isso que é maravilhoso, né? Esse amor. Então, é isso que faz a diferença no reino de Deus. A diferença é o amor. Coisa que o mundo não tem. Porque o mundo, sabe, é olho por olho, dente por dente, deixa para lá, não quero saber. Mas Deus não é isso, né? Então, nós temos que... como que Jesus andava com os discípulos dele? Se nós formos observar no Evangelho, as gafes, né, gente? As traições, os erros, os absurdos, as falas, né, gente? Os enganos. Mas Jesus sempre o mesmo, só ensinando e com amor. Óbvio que teve algumas vezes que houve alguma repreensão, mas foi sempre no amor. E para que cada um conseguisse ficar com ele até o fim, porque foi pelo amor. É o amor de Deus. É isso que resgata almas, gente. Amor de Deus, ágape. Porque se for olho por olho, não vai resgatar ninguém, porque é isso aí, o mundo já está com isso. Não está resgatando nada, está afundando, né? Um querendo mais que o outro, não é por aí. Então, Deus tem todas as estratégias. Esse próprio Jesus, que a vida dele opera em nós, no nosso espírito. Ele tem, através do Espírito Santo, as estratégias, mas a Bíblia diz sabedoria. Ele tem, então, a sabedoria de como agir nas situações. Então, nós não podemos usar a nossa mente, porque nós vamos afundar. Nós temos que usar a sabedoria. Então, nós precisamos pedir, porque é o Espírito Santo que é o autor da sabedoria, porque ele é o Espírito da sabedoria, nós já estudamos, né? Tá? Alguns atributos aí da essência do Espírito Santo. Uma delas, ele é o Espírito da sabedoria, Espírito da verdade, Espírito da justiça, maravilhoso, Espírito do conhecimento. Ele é tudo, esse Espírito Santo. Na verdade, ele é tudo, porque ele é onisciente, ele é onipresente. Gente, mas espera aí um pouco. Aonde ele habita? No meu coração, no seu coração. Olha, você foi cheio com a presença dele. Então, não viva fora dele. Não deixe ele abafado na sua vida. Ele vai te dar sabedoria de como você vai agir, porque você vai ter que agir sempre no amor. Eu ando atrás disso. Eu ando atrás disso. Você tem que andar atrás disso, em todas as áreas da vida. Porque andar com Deus não é só na hora que você está ministrando, que você está no altar ou você está falando de Jesus. Para todos os momentos da sua vida. Você só vai ganhar se você andar com a sabedoria. Ele dá, porque a própria palavra diz, se você precisa de sabedoria, você pede. Então, como que Espírito Santo me revela como Jesus agia nesta área? Porque eu não sei agir. Não é assim, não? Então, mas isso você pode pedir, como eu disse ontem, que você tem que ter uma comunhão com Deus. Espera aí, agora eu preciso ir lá no altar. Porque você fez um altar na sua casa, com velas, flores, pedras, o que você quiser. Toalha, mas não tem nada a ver, isso não é altar para Deus. O altar para Deus agora é o seu coração. Entenda isso. Ele tem que estar preparado e vivo com ele lá, 24 horas por dia. Então, que nem eu disse, eu estou lavando alface, eu estou falando com Deus, porque me veio uma situação, mas então, Espírito Santo, como que é isso?
Me ensina isso, eu preciso entender como que é o meu proceder diante de todas as atitudes de Jesus. Já que a Bíblia diz que nós somos aqui na terra o que ele era. Só que a gente não está vendo muito bem isso. Porque está andando na alma, na carne. Mas nós temos que andar no espírito. Então, talvez naquela hora ele não te dê a visão, porque você está muito focado nessa pergunta, você está meio que agitado. Mas depois, quando você vai adorar a Deus, acalma. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar, você está lá sentado, você foi orar, ou está orando em línguas, está louvando. Ele vem, ele mostra que como que é a sua conduta. Mas olha, tudo que Deus mostra que nós temos que fazer, nós estamos fora, tá? É bom você saber disso. Então, ai meu Deus, então faz, obedece, aí é que está. Porque isso tem a ver com o que eu vou ensinar hoje, que é temor de Deus. Vocês querem aprender esse negócio de temor de Deus? Isso é maravilhoso. Toda pessoa que teme a Deus está na glória dele, amém? Isso é o máximo, você tem que aprender isso, tem que viver nisso. Então, naquela hora que Deus está te mostrando como que você tem que fazer, obviamente que a tua alma repulsa, tem uma repulsa com aquilo, porque ela é carne, ela é pecado, ela é trevas. Então você vai ter que, ela tem que se manter crucificada, morta, como a Bíblia diz. Você aceitou Jesus, sua carne morreu. Ela é tida como morta, quer dizer, não é para ela agir mais. Você está me acompanhando? Toda vez que eu vou ficando muito comigo mesma, eu começo a andar na carne. É isso aí que é o problema. Então, por isso que nós temos que ficar mais com ele, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Senão você nem percebe que você tem que perguntar e depender dele. Isso é depender. Como que é? Ele vai falar, ele é fiel. Você está estudando a Bíblia, você está lendo a palavra, ele vai falar com você, você vai entender. É assim, vai vir que nem uma cena, você vai entender. Porque quando você entende, tem uma cena, não tem, gente? Nossa mente é o máximo. Nós temos que usar isso com Deus, não com o diabo. Nas trevas. É bárbaro isso. Porque você tem a visão. É muito bom, porque o pensamento, ele forma uma visão, uma imagem. Porque se você não tem isso, você não tem a palavra. Se a palavra está operando aí, você tem isso que eu estou falando. Então, porque a palavra fala, gente, ela é imagem, ela é tudo. É aí que você está andando no espírito. Então, é muito mais fácil, porque se você observar, isso acontece. Mas como você não está muito alinhado a isso, você não percebe e perde. Aquilo foi embora. Que nem a folha voou no vento, você não pegou. Mas é isso, você começa a perceber que Deus dá uma imagem. Então, ele tem sabedoria. Vamos ver o que é sabedoria. Muito bem, Salomão foi o homem mais sábio. Por quê? Porque ele temia a Deus, até um ponto, depois que eu vou mostrar isso hoje também. Mas aí, então, ele julgava as coisas, ele era o rei, ele julgava. Então, veio lá as duas prostitutas que tiveram as duas tiveram filhos, mas um morreu na hora e o outro viveu. Só que enquanto elas dormiam, a mãe do filho vivo dormia, a outra foi e trocou o dela que morreu. Pôs no braço dela e pegou o vivo. A mãe acordou e falou, mas esse não é o meu filho. Claro que é. Não, o meu, ele está vivo. Então vamos lá para o rei, para ele julgar. Então o rei julgou de uma maneira, veja o que é sabedoria, você tem que entender o que é sabedoria. Sabedoria não é inteligência, não é o tanto que você é inteligência. Senão você fazia tudo certo, não é o caso. Né? Então, chega lá, então qual que é o caso? Não, aconteceu isso. Então ele falou, muito simples de resolver. Traz a espada lá que eu já vou cortar no meio, pronto, metade para cada um do vivo, vocês ficam com ele. Não, a mãe verdadeira, eu prefiro que ele viva, dá para ele. Então, ela é a mãe, você some daqui. Então, você entende? Olha, isso seria uma estratégia, vamos dizer, mas é sabedoria. Olha que demais, você está entendendo? Deus vai te dar isso, é um golpe para o diabo. Que quer, sabe, acabar com você, ele está fazendo alguma coisa que está, sabe, que está te pegando e você não sabe resolver. Porque não é com a inteligência, com o intelecto, com as tuas ideias. Não vai dar certo. Nunca. Mas a sabedoria é isso. Você entendeu o que é sabedoria? Ele vai te dar, tipo, eu falo estratégia, mas não é. É sabedoria, Deus fala.
Só para você entender mais. Sabedoria é isso. Não é inteligência humana. Não precisa de inteligência humana, nesse caso. Ele mostra para você como que você tem que agir. Aí resolve o problema de uma vez por toda. Não é o máximo, gente? Confia e faça. Que nem Jesus falou, você confia em mim? Você crê em mim? Crê apenas, crê somente. Creia somente. Então, por isso que você tem que estar cheio da palavra de Deus. Os estudos, você vai meditando na palavra. Você pega esses ensinos que estão aqui para te ajudar. Por isso que Deus está fazendo isso, para te ajudar. Você tem que ter calma em casa, ouvir, escreve, anota os versículos para você saber sobre que assunto, como que você vai precisar. De repente, como que eu vou precisar? Nem sei que ensino que é, eu nem sei como que é, mas você anotou no caderno, no versículo. Põe lá grifa de vermelho, de amarelo, de qualquer cor, para você saber que aquilo é importante, para você ler mais, falar mais, meditar. Quando você precisar, o Espírito Santo vai se levantar dentro de você. É maravilhoso, gente. Então, isso é sabedoria, tá? Mas a sabedoria só vem para quem teme o Senhor, quem tem temor de Deus. Que eu vou ensinar isso hoje. Vocês não estão ansiosos? Amém. Eu também. Então, vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Glória. Gente, é só fazer porque o ensino está aqui. O ensino está aqui, minha gente. Eu tive que ir lá nos Estados Unidos 12 anos, 3 vezes por ano, para pegar um ensino e vir fazer aqui. Mas agora, cada dia mais, o Senhor abre mais aquilo que eu estudei. Vocês não precisam ir tão longe, está aqui, na barba do profeta. É só fazer. Se você começar a fazer isso na sua casa, a sua vida vai mudar completamente. Porque você vai ter a liderança do Espírito Santo na sua vida. E é isso que Deus quer fazer, transformar você. Porque essa situação que está te brecando aí, que está fazendo você ficar parado, não, isso não é para ficar parado. Não, é que Deus tem o tempo dele. Calma, gente. Quando a gente ensina isso é outra coisa. Mas, sabe, tem que acontecer na sua vida. Você tem que caminhar, não é ficar estagnado. Vida com Deus é caminhar, ele mesmo fala. Caminhar não é ficar parado, estagnado. Você tem que estar sempre acontecendo coisas de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso. Então, o temor do Senhor, ele muda vida. Ele vai mudar a vida completamente. Por que às vezes está parado lá? Porque a pessoa não está ainda no temor do Senhor, tá? Então, porque acontece, por exemplo, gente, por isso que não adianta andar na aparência que Deus falou. Eu não vejo a aparência. Eu vejo o coração, não é isso que ele falou? Eu vejo o coração. Então, tudo que importa para Deus é o coração, é o nosso coração. Então, a gente vê pessoas adorando a Deus na igreja, louvores, falam palavras. Vocês sabem que isso existe, né? Pessoas tão assim, eu amo Jesus, tudo isso daí. Essas pessoas podem estar fora de Deus. É o que a grande maioria vive fora de Deus, embora estando na igreja fazendo isso tudo. Você vai ter que assimilar esse negócio aí, aprender que pode ser uma pessoa que, sabe, parece que é muito zelosa. Mas era isso que acontecia com aqueles que eram zelosos no templo, os sacerdotes, no templo de Deus, mas não confiavam em Deus. Deus precisou dar um corretivo neles. Então, não é esse zelo que faz você uma pessoa espiritual. Porque se a pessoa, aqui é lindo, eu adoro, aqui eu faço e tal, mas eu não tenho temor do Senhor,
eu posso seguir qualquer caminho e fazer qualquer coisa que Deus abomina. Os cristãos fazem isso, no geral. Fazem coisas que Deus abomina. Então, não tem a vida transformada, porque está nessa condição, tá? Então, o importante é o temor de Deus. Você tem que ter esse temor, que eu vou explicar o que é isso aí, tá? E outra coisa que a gente vê também, isso é não ter temor de Deus, isso que eu estou explicando. As pessoas, elas estão andando com aquela alegria com Deus, de repente esfria, ela desiste, parece que dá uma parada, mas se você perguntar, você ama Jesus? Amo! Nossa, até o fim da minha vida. Ué, mas você não está mais igual você estava antes. É porque a pessoa perdeu o temor do Senhor. Tem isso também. Então, você tem que cuidar disso, de andar e ter esse temor, que é isso que vale para andar com Deus, tá? Então, quem não explica isso por aí é porque nem está andando nisso, então não está adiantando. Mas aqui vocês estão aprendendo. Então, é para cada vez se aprimorar mais, se unir mais com Deus, porque isso vai fazer diferença no nosso futuro. O futuro, o fim do ano é futuro, gente. O ano que vem é futuro. Vai fazer diferença. Faz muita diferença. Porque você não vai estar sozinho. Aconteça o que acontecer, Deus vai estar com você. É diferente de quem não teme o Senhor, como a palavra de Deus diz que tem que ser, tá? Então, vamos ver Salmos 19, abre aí, e vamos começar por aqui, no versículo 9. Então, tudo de Deus vem do relacionamento pessoal. Não são práticas religiosas, tá valendo? Por muito tempo eu parei de fazer comunhão aqui, ceia, porque ficou um negócio religioso, ninguém estava vivendo nada. Você não está adiantando. Se você quiser, você faz na sua casa. Então, gente, nada é para ser prática religiosa. Tem que ser vida, relacionamento. É aí que muda a vida. Quando você estiver lá na sua casa, não é nada religioso ou fórmula, ou sabe assim, fazer por fazer. Não, é relacionamento. Você tem que entrar em ação. A sua fé, o seu relacionamento, para poder ter mudança na tua vida. Para você saber o que Deus quer com você. Se você teme a Deus, você sabe o que Deus quer que você faça. Enquanto você não sabe, é porque você não teme a Deus, tá? Então, eu vou explicar mais sobre isso. Então, veja aqui, versículo 9 do capítulo 19 de Salmos. O temor do Senhor é límpido. Está no nosso hino nacional essa palavra, né? Límpido. É claro, é puro, é transparente. É isso que quer dizer. O temor do Senhor é puro. É algo puro que está no seu coração, é claro, é transparente. E permanece para sempre. Por isso que nós nascemos de novo, para nós termos temor a Deus. É demais, gente, porque Ele é Deus, Ele é tudo. Ele é o Senhor, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá, Ele é sempre o mesmo, o absoluto, o alfa e o ômega. Esse que habita no seu coração. Não é para você desprezar esse Deus. Esse mundo aqui é enganador. Ele, sabe, gente, ele é um teatro. Ele é um teatro, puro teatro mentiroso. Então não é para andar nesse padrão. Porque isso aqui vai desvanecer, diz a Bíblia. Vai acabar. Quando a gente sair daqui, isso aqui já não existe mais para nós. Então, nós temos que estar bem alinhados a Deus para quando isso acabar, para essa parte nossa que está aqui, nessa terra, não tenha efeito destrutivo. Porque nós só vamos ganhar. Nós temos que começar a ganhar agora. Tá? Então, veja Provérbios 23, 17. Está valendo? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos ensina tudo. Então, Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Provérbios 23. Isso, ele diz assim, olha, não tenha
O teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, preservarás todo dia. Antes quer dizer o quê? Segue a pessoa que teme o Senhor. Que ele está falando que não é para você andar. Quem não teme o Senhor, porque quem não teme o Senhor tem inveja. Não é para você ter inveja de quem está no padrão mundo. O que eles fazem? Deixa eles, são mortos espiritualmente. Não é para andar com ele, para ver se ele salva ele. Não, ele não vai ser salvo. Não é assim que ele vai ser salvo. Ele vai ter que vir aqui para ser salvo. Tá? Vocês estão entendendo? Porque as pessoas são enganadas. Não, eu preciso ir lá. Não, fazer o que eles fazem, para eles verem que eu ando com Deus. Ah, que mentira. Não é bem assim. Então, porque, gente, o prazer de Jesus estava no temor do Senhor, ou não? Claro, Jesus tinha temor absoluto por Deus. Então, ele é o nosso exemplo, a quem nós seguimos e temos que imitar e copiar o próprio Jesus. Ele sempre teve temor a Deus, como homem. Tá? Então, por isso que ele é o nosso exemplo. Então, não é para você ficar querendo se comparar ou inveja. Olha a vida daquele, olha que vida folgada. Não, tá vida de morto. Se ele for chamado hoje, tchau. É que a misericórdia de Deus está lá para ver se ele salva, porque Deus ama tanto que não quer ninguém no inferno. Mesmo que a pessoa não esteja salva, odeia Jesus, ele está dando chance. Mas como que a pessoa está vendo desse jeito? Está dando chance porque ele ama. Há uma esperança, veja que Deus tem uma esperança. Por isso que ele nos deu uma esperança. Quando essa esperança, que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é algo que você espera do que você não vê, porque Deus tem uma esperança. É uma esperança dele. Por que ele deixa as pessoas aí? Porque ele ama. Estão tendo chance para serem salvos. Então, vocês vejam isso. Então, nós temos que andar nesse amor, mas não e nem ficar com inveja de quem está no vidão. Sei lá que vidão, vidão de diabo está no vidão. Para quê? Não tem paz, não tem Deus. Quem não tem Deus não tem vida. Tá? Então, nós temos que seguir Jesus, imitar Jesus. Veja só Isaías 33. Eu estou falando sobre o temor do Senhor, tá? Não esqueçam. Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías. Isso mesmo, Isaías 33, nós vamos ver o versículo 6, que diz, olha só o que Deus está falando aqui. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Você quer ter um tesouro na vida? Você teme a Deus. Porque Ele é o Senhor de tudo. O Senhor do céu e da terra. Ele que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tesouro é Ele. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Vale mais que o céu, vale mais que tudo, é Jesus, amém? Então, é isso que ele está dizendo aqui, que o temor do Senhor é Jesus. Ele é o tesouro que você tem que buscar. Ele mesmo deu lá exemplo na parábola da mulher que foi procurar a pérola, o tesouro, passou a noite inteira, sabe? Quando achou, se alegrou e foi mostrar para todo mundo. É luz, é vida, é isso aí. Então, você usa tempo da sua vida para encontrar este tesouro. Você não encontra esse tesouro, porque tesouro não está aí assim, ó, jogado aí na rua, tá? Não, ele está escondido. Você tem que buscar no seu coração. Você tem que se encontrar. Você tem que achar esse tesouro aí dentro. Você vai mudar a tua vida. Mas você tem que ter temor a ele. Tá valendo? Você tem que encontrar. Não é viver com coisa da tua cabeça. É viver com o que ele é dentro de você. Então, agora aqui em Isaías capítulo 11, vem aqui para trás um pouquinho. Vamos ver Isaías capítulo 11, vamos ver os versículos. Olha que demais esse aqui. 2 e 3, o que aconteceu, né? Como que é a presença do Espírito Santo e foi em Jesus e que é para ser em nós. Depois que nós somos cheios com o Espírito Santo. Aceitamos Jesus, fomos cheios com
com o Espírito Santo. Então, Isaías 11, versículo 2, ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. É sobre Jesus. Tudo isso estava nele. É o Espírito Santo. Tá? Quando ele foi cheio com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele não foi só batizado nas águas. Ele foi batizado primeiro nas águas para mostrar a morte da carne para o mundo. Quando ele sai da água, isso que ele já mostrava a morte dele na cruz. Quando ele sai da água, o Espírito Santo vem, ele fica cheio com o Espírito Santo, ele fica cheio com tudo isso aqui. Que o Espírito Santo é tudo isso. O Espírito do temor, tá? Uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar, nos levar ao temor do Senhor. Essa é uma das funções do Espírito Santo, tá? Ele que nos guia, nos treina, nos ensina, é o coach. Moda agora, né? Porque nós temos que usar a palavra inglesa, que a pessoa nem sabe, vai ficar falando coach. Mas podemos falar que o coach é isso tudo. É o que ensina, é o que treina, é o que guia, é o que está aí para te ensinar o temor. Eu acabei de dar um exemplo antes de começar isso aqui. Você está numa situação que você não sai dessa, você já veio 1000 ideias, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, mas você nem perguntou para Deus o que é para você fazer. Você nunca perguntou para o Espírito Santo como que é que você vai fazer. Você fica usando as tuas ideias carnais. Isso é pecado. Você não vai ter sucesso. Você tem que perguntar para o Espírito Santo. Como que eu vou fazer para resolver e sair dessa? Porque não é com armas, ele já falou, não é com exércitos, não é com guerra, é com o Espírito de Deus, não é não? Né? Então é isso aí. Então, uma dessas coisas é que o Espírito Santo, a função dele é nos ensinar no temor do Senhor. Vocês vão ver mais para frente a importância que é esse temor de Deus, tá? Então, porque o próprio Jesus, aqui no versículo 3, olha só, deleitar-se-á, ele, está falando de Jesus no 2, certo? O Messias. Então, ele, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir, dos seus ouvidos. Não é tudo que eu falei, gente? Ai, que Deus. Então, você tem experiência com ele, você pode falar até isso aí. Porque essa experiência, você não precisa falar ao pé da letra, você vive. Como é que eu sei falar isso aí? Porque eu vivo, está escrito aqui. Eu não preciso usar essas palavras. Eu pus num jeito mais fácil, para eu entender. Então, ele não vai julgar com o que ele vê, com o que ele ouve, mas é com o temor do Senhor. Tudo que você vai fazer, como que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, eu sempre estou dando esse exemplo aqui, que já faz uns 4 anos, não sei, 3, 4. Deus falou para mim, é bom você cozinhar. Isso é porque eu tenho temor do Senhor. Eu me submeti a Ele e obedeci. Porque eu me submeto a Ele, eu obedeço. Só quem tem temor do Senhor é que se submete a Ele para obedecê-lo. Senão, não faz mesmo. Nem sabe que está fora do caminho e da vontade de Deus. Não teme a Deus. Estão entendendo agora? Você tem que mudar o seu jeito completamente. Não é para você andar com a tua cabeça. Você andar com o teu espírito. Temor. Canta, fala, eu quero. Quer nada, mas você não teme o Senhor. Você não tem reverência a Ele. Você não tem submissão a Ele. Isso é o Espírito Santo que faz. Você faz o que você quer na sua vida. Aí olha, é burro na água, viu? Não dá certo. Por isso que está empacado a vida. Parece que está tudo bem, porque esse é o engano de Satanás. Porque é fácil ele roubar a palavra de um crente, de um cristão, que não teme a Deus. Porque ele está crente que ele está no caminho certo. E ele não está. Está crente que está fazendo coisa certa. E não está, porque nem tem fruto do Espírito Santo na vida. Meu Deus, vocês estão me acompanhando isso?
Isso não é condenação, absolutamente, isso é ensino. Porque se eu não receber ensino, eu nem sei onde eu estou, o que eu estou fazendo. Por isso que ele vem nos treinar, ele vem nos ensinar. Isso é o Espírito Santo que ensina. Não é demais isso? Não, eu amo Jesus, mas você ama Jesus? Ah, eu amo. Lógico, eu amo Jesus. Mas faz o que quer, não tem temor a Deus, absolutamente. Está fora, não tem vida transformada. Não. Então não é bom aprender isso? Então é isso aí, tá? Então, por isso que nós não vamos ter temor a homens, temor de homens. Para eu não vou ter temor, quer dizer, honrar homens acima de Deus. Porque para eu poder ter os benefícios deles na minha vida, eu vou me submeter a eles se eu tenho temor dos homens. Eu temo mais os homens do que a Deus. Ele disse que já falou lá, Tiago já falou, não faz isso não. No livro dele está escrito, apóstolo. Você vai honrar Deus. É isso que, não é que é para você pisar nos outros, vocês estão entendendo que Deus é Deus absoluto. É diferente. O amor de Deus flui através de nós para as pessoas, mas honrar é Deus. Que Ele é o grandioso. Que é Ele que vai mudar a minha vida. Então, é isso aqui, como ele disse no versículo 3. Ele não ficou julgando com os olhos dele, coisa carnal, com homens. Vocês estão acompanhando isso? Tem que entender isso tudo. Então, por isso que o Espírito Santo vem justamente para nos instruir no temor do Senhor. É Ele que instrui. É bárbaro passar tempo lá com Deus. Né? No começo é difícil, mas depois Ele vai nos ajudando, tá? Então, vamos ver, na verdade, o que é mesmo esse temor do Senhor. Porque o temor, essa palavra temor, ela pode ir por um lado de um significado que não é o que a Bíblia e que Deus diz. Que Deus não vem com punição para cima de nós, jamais. Porque Ele puniu Jesus. Foi o próprio Deus que puniu Jesus. Tá? Toda a punição que caiu sobre Jesus foi Deus que fez cair todos os nossos pecados sobre Ele. Em vez de nos matar, matou Jesus. Ele foi condenado à morte, mas Ele ressuscitou. Para que nós pudéssemos também morrermos para o nosso eu próprio, para a nossa carne e sermos ressuscitados com Ele, com essa vida nova que nós temos no nosso espírito. Nós aceitamos Jesus, temos uma vida nova. Nós podemos andar com Ele agora. Vocês estão acompanhando? Por isso que você tem que estudar isso aí, para você entender o que você é, para você se posicionar, senão você fica, sem posicionamento no Espírito e anda no mundo e dizendo que eu amo Jesus, você não se submete, você faz só o que você quer, você faz o que dá na tua cabeça e nunca acontece o que Deus quer que aconteça na sua vida, que essa é a coisa boa. Mudar você completamente, te transformar, te suprir, te curar em tudo, que já está tudo feito no teu espírito, tá? Então, Deus jamais o temor do Senhor não é, então, essa palavra de punição. Porque, conforme está escrito em Romanos 8, já não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Não há. Ele não te condena. De jeito nenhum. Ele te ama e se você se arrepender de verdade, Ele já te perdoa. Olha que demais. Então você não precisa ficar carregando fardo. Eu não orei, eu me afastei, eu fiquei assim, agora eu quero Deus. Ele te quer, Ele continua te querendo. Estamos vivendo o momento da graça. Isso é graça, é maravilhoso. Então, veja 1 João 4,18. Isso aqui vamos falar sobre o medo, a conotação dessa palavra quando está colocada errada dentro da visão de Deus, né? 1 João capítulo 4. Esse é o máximo, gente. Tá? Então, o versículo 18 de 1 João capítulo 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Gente, com relação ao temor de Deus,
E medo, dentro do temor de Deus, esse medo é zero. Zero. Porque Ele não vai me castigar. Ok? Estão me acompanhando? Dentro desse amor de Deus que está dizendo aqui, tá? Dentro do amor de Deus, a medida é zero de punição, de medo, de açoite, de castigo, sabe assim, de não querer fazer, de, sabe, por culpa em nós. Não existe isso. Olha que bom, que bárbaro. Não anda mais com isso, fica livre, acabou. Por isso que não anda para frente. A pessoa ainda fica achando o diabo ficar pondo com punição, porque podia ser isso, eu podia aquilo. Não, acabou, Jesus fez. É Ele que habita em você agora, a vida dele. Então, o que é então o temor do Senhor? É quando você consegue mesmo ver a grandeza de Deus. Porque isso é grandeza, vai. Pensa nisso, que ele não te condena. Veja como que Jesus descreveu esta condição que eu estou falando aqui, do filho pródigo. Pegou tudo que ele tinha, foi lá, pai, me dá aqui, eu quero minha parte da herança, e foi embora, foi para o mundo. Gente, só fazer sacanagem, o que não presta, andar com o diabo. Só foi o que ele fez. E o outro ficou em casa. Aí o outro que era bonzinho, né? E esse fez tudo, mas depois ele chegou até a passar fome, porque gastou toda a herança, tudo que ele levou de dinheiro, porque ficava na farra, ficava só nas coisas que não prestam na rua. Foi embora. Mas quando acabou tudo, nem a comida do porco davam para ele, que ele procurou um emprego, porque ele já não tinha mais dinheiro. Perdeu toda a herança. Quis ser escravo do diabo, é isso aí. Andar no mundo é ser escravo do diabo. Gastou, mas ninguém dava nada para ele, nem o patrão, nem a comida dos porcos, não deu. Ele falou, mas lá no meu pai, se eu for lá e for empregado dele, pelo menos eu vou poder comer a comida do porco, que nem aqui eu posso, então eu vou voltar. Porque ele voltou numa condição, achando que o pai ia condená-lo e que ele ia ser empregado do pai e comer a lavagem do porco. Pelo menos ele ia ter. Mas quando ele chegou, o pai foi na direção dele e abraçou, falou, eu te esperei todo esse tempo, meu filho. Nunca disse você, né, meu filho? Deus não nos deserda. Se eu for com meu coração arrependido diante dele, ele não deserda. Está cheio de pai aí que deserda, filho. De vingança, coisa demoníaca, diabólica, sem amor. Deus não, Deus é amor. Então aqui esse amor de Deus. Não tem culpa, não tem condenação, não tem o diabo querer te apavorar, eu fiz. Não! Foi lavado no sangue de Jesus, eu me arrependi, ele me perdoou. Então, ele honra esse filho com a honra dele e estabelece ele de novo na casa como filho e pai, que é isso que Deus fez conosco. Então, Jesus descreve esse amor que é do Pai e dele, obviamente, né? E do Espírito Santo por nós, por você. Ele te ama assim, ele nunca está te condenando se você andou errado, se você fez. Ele está sempre te esperando enquanto estamos na graça. Então, essa palavra temor é para sair dessa conotação dentro do que é Deus, de que Ele está nos esperando para nos castigar. Porque fizemos coisa errada, não. Tá? Porque aqui, capítulo 2, diz aqui, versículo 19, por aí, 17, diz que se eu me arrepender de todo o meu coração, Ele é fiel e justo para me perdoar. Ele usa da justiça dele, que é isso daí, tá? Então, nós temos que ver esse Deus soberano, esse Deus santo, essa grandeza, o que Ele é, esse amor, isso muda a sua vida. É isso que muda a sua vida. Você não vai ficar mais andando sozinho, batalhando aí na vida com a tua força. Ele vai estar presente te ajudando. Então, quer ver, por exemplo, gente, não sei se vocês já foram na Foz do Iguaçu ou algum lugar semelhante a isso, com alguma outra grandeza que existe no mundo. Se você sobrevoar aquilo lá, as cataratas, aquele rio todo, aquela imensidão daquela água, aquele volume, aquele poder, aquilo é um poder
que tira o fôlego de você ver aquilo e você se sente mínimo diante daquilo. Você vê uma grandeza, um poder, sabe, uma soberania, uma glória naquelas águas. E você se dobra para aquilo de repente. Você se vê pequeno diante daquilo. Você não consegue ir contra aquilo. Então, isso é o temor de Deus quando você consegue ver quem Ele é, a grandeza dEle. É tão grande que você se vê mínimo diante do poder dEle, que Ele pode fazer na sua vida. Pensa nisso, o que Ele pode fazer na sua vida. E você não está usufruindo, porque você anda na cabeça e não anda com o coração, com o temor, não conhece verdadeiramente quem é esse Deus, a grandeza dEle. Tá? O Criador, o Deus Todo-Poderoso, que Ele não vem com um castigo para cima de você, porque Ele castigou Jesus. A penalidade de morte que teria que cair sobre nós, Ele jogou sobre Jesus, porque só Jesus poderia pagar o preço dos nossos pecados e nos resgatar, no sangue. Então não tem condenação para você. Veja que é muito, sabe, fora o que pregam para nós, a religião que fala desse Deus, que já ensina para a criança, olha, papai do céu vai castigar. Eu não vou querer esse papai do céu, não. Que vai, sei lá, vai me bater, vai me... É tudo errado. Ensinar um Deus que castiga, então, tem que cair fora disso, tá? Por isso que a mente tem que ser transformada e é a palavra de Deus que muda. O Espírito Santo nos ensina tudo o que é Deus através da palavra de Deus, tá? Então, quando você entender quem é esse Deus para você, você vai começar a viver na glória dele. Não é para esperar a glória no céu, gente. Pelo amor de Deus, seria outro caráter de Deus se fosse isso. Agora vocês ficam aí, tá? Porque vocês merecem. Mas eu salvei, vocês me aceitam, mas vocês ficam aí sofrendo. Porque eu não vou fazer nada, não. E pecou é castigo mesmo. Não, gente, pelo amor de Deus, está tudo errado. Tá? Você tem que entender isso, vai orar e vai confiar. Deus, você me ama. Começa a receber, é isso que vai começar a mudar a sua vida. Isso que vai atrair você com Ele, vai tirando você do mundo enganador, mentiroso, que não tem isso para você. Você vai começar a enxergar isso. Esse Deus que quer você inteiramente do jeito que você está. Ele vai modelar você. Como o oleiro modela o barro num vaso, ele vai fazer isso na sua vida. Olha, isso é o máximo. Então, a sua mente sendo transformada, você começa a usufruir do que Deus é, do que Ele tem para você, tá? Então, e assim é com aquela admiração que você tem, por exemplo, pelas águas da Foz do Iguaçu, assim é a sua admiração. Você olha a Deus com admiração. Com reverência. Porque não é para, sei lá onde que está Deus, você ficar falando da boca, você nem sabe. Porque não tem relacionamento com Ele. Você não sabe se submeter a Ele. Porque você não dá importância para a grandeza dEle. Você não estuda a grandeza dEle. Você não busca a grandeza dEle. Que está dentro de você. Ele não está só sentado lá no céu, não. A vida dEle está dentro de você. E o Espírito Santo habita aí dentro. Pensa nisso, dá para mudar tudo, é isso aí. É o temor, porque você está achando que Deus, você nem sabe de onde que Ele vem. Porque veja, você está querendo fazer o contrário do que nós acabamos de ler, que Jesus, Ele se deleita no temor do Senhor e Ele não faz julgamento com os olhos, com os ouvidos, com o que Ele acha que Ele tem que fazer. Não, Senhor, com temor, porque Ele sabe quem é esse Deus que Ele teme. Você tem que saber quem é o Deus que te salvou. Quem é esse Jesus? Tudo essa palavra. Escreve os versículos. Medita. Vai pensando. Por isso que é bom. Você vai adorando, você vai pensando na grandeza desse Deus. O que Ele fez para mudar a sua vida. O que Ele tem para você. E é por aí. Você nunca mais vai ser isso daí. Porque você quer ganhar no braço, Deus. É isso aí. Com luta. E não é. É na reverência, admirado com a grandeza e o poder dele, que ele pode, e ele é.
E você vai entrando nisso e vai recebendo. Então, isso é temor. Isso é temor, tá? Isso também, sabe, é o amor. Nós temos que aprender a andar nesse amor, tá? Então, vamos lá, Jeremias. Tá valendo isso? Glória a Deus. Aleluia. Claro que tá, hein? Meu Deus, quem não quer isso? Meu Jesus. Gente, a sua identidade tem que mudar. Essa identidade da tua cabeça tem que estar na cruz, morta. É a identidade de Cristo Jesus que está no teu espírito, que você adquiriu, é que tem que crescer e tomar conta de você. Mudar você completamente. Muda todos os nossos defeitos, tudo, vai mudando. Vai limpando. Até o último dia que nós vamos ficando aqui, tá? Então, Jeremias agora, capítulo 33, nós vamos ver versículo 9. Que dia que foi pior isso aqui? Nunca. Ele só está mostrando e ensinando o que você tem que fazer. Olha isso, ele só está te chamando. Deixa eu te ajudar. Agora você fica, Deus faz isso, Deus vai lá, Deus vem cá. Olha Deus e reclama. Você não vai ter nada com isso. Ficar chorando, olha aí. Você está longe de Deus fazendo isso. Bobagem. Então, versículo 9. Jerusalém diz assim: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então, aqui está o tipo do temor. Porque tremerão, vai temer, temor a Deus, por causa do bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Esse tipo de temor nos chama para obediência e submissão a Deus. É o temor de Deus, esse que faz grandes coisas, porque Jerusalém me servirá por nome, porque é assim que nós vamos servir a Deus. Pelo nome dele, por louvor a ele, por glória a ele. Pela glória dele é que eu sirvo a ele. Por louvá-lo é que eu sirvo a ele. Pelo nome dele. Então, isso é temer a Deus. Ele está ensinando aqui. Que é esse tipo de temer a Deus que nos leva para a obediência e submissão. Se você não tem o temor de Deus, você não obedece a Deus, você nem sabe o que ele quer que você faça. Você não tem ideia. Mas é simples o que ele quer. Porque só precisa de fé, confiança para ele fazer. É debaixo de uma submissão para ele poder agir na sua vida, tá? Então, existe sim uma diferença entre obediência e submissão. Por quê? Porque a obediência, ela tem ação. Deus mandou você fazer uma coisa, você vai. Ação. Agora, a submissão é uma atitude do seu coração. Sabe por quê? Muitas vezes você pode obedecer, mas eu bem que não queria. Mas eu vou fazer porque é Deus. Então você não é submisso a Deus. Você está com interesse, simplesmente, não com o coração. Está valendo isso? É bom saber. Então nunca faça as coisas para Deus nessa condição. Porque isso não é submissão. A submissão, o amor de Deus está envolvido. É maravilhoso, tá? Então, não é temor de Deus absolutamente, tá? Nós temos que desejar nos submeter a Deus de todo o coração. Isso aí é uma coisa que traz satisfação. Eu faço por satisfação, eu obedeço por satisfação, porque eu quero. Eu me sinto bem, é do meu coração. Não cobro, não quero retorno, eu faço. Isso é temor a Deus. Que eu quero. Eu não estou esperando que Deus... Aí, viu, Deus? Mais uma aqui, ó. Ó, mais esse item para você me abençoar. Está fora. Não é por obras que eu estou abençoado? De jeito nenhum. Estou abençoado porque está no meu coração. Então, eu estou querendo ganhar. Não, senhor, já está dado. Tá? É diferente. Vocês estão acompanhando. O temor, você faz por submissão. Eu estou aqui para me entregar, me molda. Eu preciso me conhecer. Me mostra. Como que você me vê? Não precisa ter medo.
Porque ele vem com amor, ele não vem com açoite nos corrigir. Ele só corrige com amor. Só que quando ele fala o que é para fazer, foi o que eu disse, a sabedoria, você vai ter que obedecer, porque ele vai falar. Você vai fazer assim agora. Mas você tem a condição porque está no seu espírito, não na alma. Não está na sua vontade, não está na sua cabeça, na mente e nem está na sua emoção. Você vai ter que trazer isso para essa área, para dominar essa área, para essa área toda ser de Jesus. Está valendo? Quando você obedece, milagre. Olha isso. Será que Deus não está mandando você fazer alguma coisa? Você já bem que escutou, mas você, eu não. Eu quero uma carruagem aqui na frente. E súditos. Você não vai ter nada na tua vida. Primeiro, servir, sem que ninguém veja. No sentido de honra, ficar jogando confete. Não precisa fazer confete nenhum. Está precisando de confete. Né? Faz por amor. Isso é temor de Deus. Está valendo? Está aprendendo, né? Então, este é o caminho para a intimidade com Deus, meus queridos. É aí que você vai ter intimidade com Deus. Mas você põe um louvor desse, gente, eu não aguento esse louvor, é uma glória. Mas isso me toca tão profundamente, porque me leva na presença dele. É isso aí, de tanto treino, de tanta busca. Precisa tempo. Não, porque eu tenho que ler a Bíblia. Calma. Não, porque eu tenho que... É tudo fórmula. Você não tem relacionamento. Pecou nisso. Você pecou nisso, você não tem relacionamento. Vale mais o relacionamento. Relaxa. Fica tranquilo na presença dele. Não, mas aí o que eu tenho... Desliga esse relógio. Fica sem relógio, sem nada. Não quero saber, eu vou me entregar. É aí que vem a intimidade. Vou fazer as outras coisas depois. A intimidade. Você fica procurando gente. Eu preciso de gente. Não, a sua alma precisa. Mas, escuta, vai acertar a sua alma para depois você ter gente. Porque não está em condição de ter gente ainda. Porque você ficar sufocado com essa gente, você larga Deus para trás. Você quer gente porque tem um vazio dentro de você. É muito bom ter as pessoas, porque a nossa alma foi criada para relacionamento. Tá? Só que tem que estar curado esse relacionamento. Tá? E quando você fica sozinho, você vai ver bem quem você é. Então fica aquele urso bravo dentro da jaula, né? Querendo dar murro na parede. Não aguento mais ficar aqui. Você tem que treinar, ficar com Deus. Para depois você poder sair. Senão você vai se perder quando você sair antes de ficar treinado. Você vai largar a mão, tá? Então, agora, Deus fala com qualquer pessoa. Isso é mesmo, ele pode te dar uma orientação, falar alguma coisa. Agora, segredo dele, ele não fala para qualquer um, não. Mas você pode chegar nesse lugar onde você pode escutar os segredos dele. Depende. Mas tem uma chavezinha. Então, Salmo 25. Salmos 25, vê lá. Segredos de Deus. Vamos ver para quem que ele fala isso daí. Ele diz assim, ó. Salmos 25. E aí, pessoal de casa, como é que é? Temer a Deus, hein? Isso aí que muda a vida. Você vai ficar mostrando obra e tal, querendo se vangloriar. Para com isso. Vai ter comunhão com Deus. A chave é essa. Versículo 14 de capítulo 5 de Salmos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tá vendo? Ele vai falar, ele se faz conhecido com aqueles que têm intimidade com ele. Então, Deus, ele não está escondendo coisas das pessoas. Se você conseguir chegar lá, você conhece ele. Não é o máximo? Você conhece bem ele. Você anda bem com ele. É o máximo isso. Deus! Mas você tem que estar maravilhado com ele, admirado. Você tem que admirar Deus. Você tem que admirar Deus.
Pensa uma pessoa aí que você conhece na mídia, que você até segue, que você gosta, que você admira, que você acha o tal de repente. Agora, você, puxa vida, já imaginou se eu pudesse encontrar com essa pessoa? Ia ser legal, né? Porque eu ia ver essa pessoa, ia conversar, ia ser, puxa, ia ser tão bom. Mas lá um dia, plim blom, toca a campainha, sai, não é que é aquela pessoa? Você ficou admirado na presença da pessoa. Você, Deus, entra, senta. Que maravilha! Vamos conversar, tomar um café. A pessoa, pois justamente eu vim aqui para tomar um café com você, porque eu sei que você é o meu seguidor. E eu quero, sabe, mostrar para você, assim, que eu fico muito contente de que você está me seguindo e tal. Então, uma pessoa, você fica admirado e você, sabe, fica encantado e dá toda a honra para essa pessoa. Agora, você imagina Deus. É isso aí. É isso aí. Você tem que ter essa admiração com Deus. Se encontrar com Ele, Ele ver. Você nunca mais vai largar Ele, porque você vai ter uma intimidade com Ele, porque você não está buscando Deus com a tua cabeça, que você não encontra com Ele, que você não tem resposta e tal. E Ele, como diz aqui, você vai conhecer a aliança dEle. Ele vai mostrar essa aliança que Ele fez com você, que Ele não falha. Que você está nele, ele vai começar a despejar a vida dele na sua vida, te dar coisas, porque está escondido. Está escondido, que o pecado encobre. A luz precisa vir para tirar aquilo que Deus tem para você. Não é para você levar essa vida aí, não. Sabe assim? A pessoa fica, quer ficar pensando coisa que não dá futuro, né? Você tem que pensar em Deus. É isso aí. Veja aqui Provérbios 14, 27, então. Olha só isso aqui. Olha essa maravilha aqui. Além de tudo, o temor do Senhor, ele é uma proteção para a nossa vida aqui na terra, hein? Porque sem essa proteção de Deus, a gente vive aqui, sabe, assim, no perigo, porque o diabo ele quer acabar com os cristãos, você sabe. Mas o temor do Senhor protege. Então, Provérbios 14, versículo 27, olha só. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, nós sabemos que o diabo tem laços, né? Porque está escrito que o Senhor nos protege dos laços, pegar os nossos pés, né? De prender os nossos pés nos laços do diabo. Que ele nos protege, é isso aí. Porque o temor do Senhor nos livra de todo o laço do diabo, porque os laços do diabo são de morte, conforme está escrito aqui. Ele quer ver se nos mata, porque vamos tirar esse povo de cristão aqui da terra. É isso que ele quer, tá? Então, o temor do Senhor, com a submissão a Ele, eu tenho um Senhor, eu tenho uma submissão a Ele, então isso faz com que a autoridade de Deus esteja sobre a minha vida. É assim que funciona. Tá? Eu não sei por que Deus não me protegeu. Uai, onde você está andando aí? Como que está? O seu temor a Deus. Não está liberando a autoridade de Deus para te proteger. Porque você já conheceu que Ele te ama, que Ele tem tudo para te dar, para te receber na casa dEle e você morar com Ele. E Ele com você. Então, precisa ver bem isso daí, tá? Essa proteção que Deus dá. Você vai ter que entender sobre proteção. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que foi no ano 2000, em março, foi tudo ok. Mas quando foi a segunda vez que eu fui, que foi quando eu fui ordenada pastora, eu nem sabia que ia ser ordenada pastora, mas já estava tudo preparado e tudo mais para acontecer aquela celebração ali. Mas eu não sabia. Então o diabo fez de tudo para eu não poder ir. E é aquela história que eu já contei, que meu marido falou, não vai e acabou. E nem veio almoçar. A mala pronta, tínhamos feito a reserva da passagem, que antes eles davam uma tolerância. Hoje, você fez a reserva, tem que pagar.
Você pode ter umas 2 horas para espera só, sei lá. Você tem que pagar, não tem esse negócio de ficar esperando, eles não deixam. Aí, ele não veio almoçar, porque ele falou, não vai, e acabou, e fim de papo. Aí, mas eu sabia que eu ia. Deus falou para eu arrumar a mala, arrumei, já deixei as comidas prontas, estava tudo certo, e ele não veio. E eu lá orando, sentado no meu sofá no meu quarto, e quando era de tarde, as meninas vieram, já estava já tipo 5 horas, e eu lá orando, mãe, não sei o que, elas choraram, ai, não precisa chorar, vamos esperar no Senhor. Eu sei que já começou a ficar escuro, elas se entrar debaixo da colcha da cama, acabaram dormindo lá, ele chegou 8, perto das 9, que ele queria... Bom, o avião partiu, eu não fui. Então, mas eu estou firme, Deus vem. Aí, quando foi perto da meia-noite, 11 e tanto, ele desce, porque ele veio e falou, não, você não vai. Você ainda está com isso, com essa mala aí? Eu falei assim, não. Uai, estou esperando você dar autorização para ir. Ele falou, não, mas você não vai. Eu não falei nada. Aí ele foi jantar, não sei o quê, foi lá para a sala dele, e eu lá firme, orando, sem parar, glorificando a Deus e tal. Quando foi perto da meia-noite, ele desceu, sentou na beira da cama, de frente para mim no sofá, e falou, Ana Maria, eu fiz já de tudo para parar você, mas eu não consegui. Mas se esse é o desejo do seu coração, vai. Eu até hoje me emociono, a presença de Deus. Então vai. Então, Deus me ensinou uma coisa. Para ter a proteção de Deus, uma mulher, no caso, ela tem que se submeter à autoridade do marido. Está bíblico. É bíblico. Eu não podia ir. De jeito nenhum. Eu não podia ir. Porque Deus falou, você só sai daqui com a autorização. Muitas vezes a gente quer superar qualquer autoridade, seja de quem for, até de Deus. Mas nós somos submissos a uma autoridade. No caso, num casamento, é bíblico, a mulher, ela é submissa à autoridade do marido. Eu estava obedecendo Deus. Deus não ia falar. Jamais para mim. Você não sai daqui sem autorização. Se ele não fosse dar. Porque Deus não é estúpido. Não estava em jogo isso. Estava, sim, a minha confiança em Deus. Era perto da meia-noite quando ele fez essa declaração. Então Deus falou comigo. Falou, olha, agora você entendeu que o seu marido, essa autoridade do seu marido, que pensa nisso, gente, que Deus falou, que eu deleguei, é para te proteger. Entende isso? Então, essa submissão me deu proteção. Deus pôde me proteger para aquilo que eu fui fazer, que Deus mandou. Você tem que entender isso. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, você tem que entender sobre submissão a uma autoridade. No caso, era o casamento. Então, eu liguei para minha amiga, que ela tinha um amigo que trabalhava numa agência de passagens, e falei com ela, falei, ele acabou de dar autorização agora, então, amanhã nós podemos ir. Ela falou, vou ligar para ele agora. Pode deixar, porque já tinha acabado a nossa reserva. Ligou, ele falou, não tem erro não, amanhã, 10 horas, porque acho que era no shopping, não sei em que shopping que era. Eu vou para a agência e faço a emissão das passagens. Então, no outro dia, no sábado, ele fez a emissão para o voo às 9 horas da noite. E eu fui e Deus me protegeu até hoje. E nós somos muito amigos, meu marido e eu. Foi muito difícil, mas eu consegui confiando em Deus e obedecendo. Então, é isso aqui a submissão. Se você não está alinhado em Deus, você não sabe nem o que você vai fazer. Você faz coisas
Só da cabeça não tem como você ter proteção, porque você não tem temor a Deus. Essa que é a diferença. Esta é a diferença. Que eu tudo posso? Não, calma. Sim, mas é dentro de um contexto. Em Cristo Jesus. Então, se você tem temor de Deus, Ele te dá orientação do que você tem que fazer. Porque isso foi sabedoria. Logo cedo, Ele falou, você vai arrumar sua mala. E Ele já tinha dito que não e acabou. E eu pedi para a menina, tira a minha mala lá, tudo bem, arrumei, arrumei, fiz a comida, fiz tudo. Liguei para ele, você não veio almoçar? Eu preciso falar com você. Ele falou assim, estou muito ocupado. Mentira, ele não foi. Tá? Minhas filhas choraram, mas foi uma lição para elas. E elas sabem que Deus não falha. Por isso que elas foram embora, coitadinha, entre aspas. Porque elas casaram com homens de outra nação, longe, outra cultura, e elas foram embora. Sem o pai e sem a mãe, que sempre estiveram juntos fazendo tudo. E elas confiam nesse Deus. Elas não passam um problema delas para mim, nem para o Fernando. É muito importante você viver Deus. Você vai passar isso para os teus filhos, para a tua família. É muito importante. Então, isso é temor a Deus. Entendeu isso? É muito importante. Por isso que tem que perguntar para o Espírito Santo. Ele vai te dar sabedoria. Tá? Então, eu aprendi a me submeter ao meu marido. Né? Eu não estava numa situação de rebeldia. Aparentemente parecia. Eles não estavam entendendo. Mas eu estava na obediência de Deus. Então, eu ia, voltava, a minha vida era dentro de casa, fazendo tudo certo, tudo que tinha que ser feito. E orando cada vez mais, buscando mais. Mas valeu. Até você poder aprender a dominar essa vida espiritual com Deus. É maravilhoso. É temor a Deus, é isso aí. Então, você sabe o que está acontecendo na sua vida, porque você sabe como que você vai agir. Você tem a liderança do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, tá? Então, temer o Senhor, você vai ter sempre a proteção de Deus. Você entendeu o que é o temor de Deus? Submissão e obediência. Com admiração, com reverência, com glória diante dele, todos os dias, do que ele é, o que ele faz. Isso é maravilhoso. Né, gente? Você vai diante dele porque ele é. Ele é. Você está entrando no palácio de Deus. Você vai diante da glória dele, no trono que ele está. Você se reverencia com admiração. O meu Deus que me aceitou, meu Deus que me amou, meu Deus que me quer, meu Deus que não me cobrou nada, que me chamou do nada para eu servi-lo, que me tirou do meu comodismo, do meu eu próprio. É assim, Deus, que você me chama todos os dias, só para me abençoar, para me amar, porque você me quer, você me quer. Deus te quer. Ele te quer mais do que qualquer pessoa. O que Ele não vai fazer na sua vida se você for lá com esse coração? Ele vai transformar você. Ele vai abrir os caminhos. Vai fazer jorrar água no deserto. Abrir caminhos no deserto, aonde nunca existiu nada. Na sua vida Ele vai fazer. Isso é o temor de Deus. Ele é grande, Ele é único e Ele está voltando. Ele virá para nos resgatar. Tudo isso vai passar, tudo. Então confia no amor dEle, ande no amor. E tudo que você fizer, faça com excelência. Porque se eu quero servi-lo,
eu tenho que servir você. É assim que é. Esse Deus nos ama e Ele nos chama pelo nosso nome. Ele te conhece, as suas entranhas. Ele sabe da hora que você foi gerado. Ele sabe tudo da sua vida. Até o que você não sabe, Ele sabe. Então, por que por tanta barreira? Querer viver essa vida sozinho? Com frustrações, sem saber o seu amanhã? Então, o temor do Senhor traz proteção. E o temor do Senhor é a porta para a sabedoria, que foi o que eu comecei falando aqui hoje. Provérbios 9. Olha aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 9, veja só que maravilha. Isso é a presença de Deus. Aqui ninguém está com emoção. Porque diante dele é assim que nós nos sentimos. É uma admiração por um poder, por uma glória excelsa, única, de soberania e amor. Não tem quem resiste diante dessa presença. Então, Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo e prudência. Então, Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, que foi o homem mais sábio, porque ele pediu sabedoria para Deus, para reinar, governar Israel, e ele acaba escrevendo o livro de Eclesiastes, sabe por quê? Pela desobediência e destemor a Deus. Porque Deus falou bem para ele na hora que ungiu ele como rei. Nunca vai buscar riquezas no Egito, cavalos, aqueles melhores para ter um exército, porque era riqueza ter aqueles melhores cavalos, riquezas. Nunca ande atrás disso. E nem se case com 4 mulheres. Ele fez tudo ao contrário. Ele perdeu o temor de Deus. Ele pecou. Então, por isso que ele escreve o livro de Eclesiastes. Quando a gente chegar lá, você vai entender melhor por que ele fala tudo aquilo. Porque ele se arrependeu, no fim, de ter perdido o temor de Deus. Por desobediência e falta de submissão, tá? Então, Deus fala, não faz. Ele ignorou o que Deus disse. Quando a pessoa perde o temor de Deus, ela ignora o que Deus diz e se torna uma pessoa insensata. Faz o que acha que deve fazer. Tá? Mas se andar no temor do Senhor, só acontece coisa boa. E vamos ver Atos capítulo 9, estamos acabando. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Oh, glória a Deus, gente, glória a Deus. Você tem que ver Deus em tudo na sua vida. Você tem uma bucha com sabão para lavar uma louça? Louve a Deus. Você tem uma água que corre no cano lá da tua casa? Louve a Deus. Você tem muita coisa, tem gente que não tem nada. Louva a Deus. Louve a Deus. Agora, quer o quê? Quer coisa do mundo? Deus já falou, não vai andar atrás disso. Falou para Salomão. Foi o homem mais rico que existiu no mundo. Prata para ele era para pôr no chão. De tão rico que ele foi. Por causa da sabedoria, do temor de Deus. No fim, ele se torna um insensato. Então, a pessoa que não tem temor de Deus é uma pessoa insensata. Que faz o que dá na cabeça e peca e pensa que está amando Deus e não está porque está fazendo o que quer. Pecado. Agora vocês entenderam o que eu comecei a dizer? Sobre achar que está tudo bem, erguer o braço, ficar louvando e fazendo o que quer. Não, eu não temo a Deus. Então veja Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando
caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número, quer dizer, sendo guiado pelo Espírito Santo. Crescia em número. Então, a igreja primitiva andava no poder de Deus com sinais, com maravilhas, tudo acontecendo. Por quê? Eles obedeciam e se submetiam a Deus, tinham temor a Deus. Por isso que era aquele poder, pela submissão e obediência a Deus, porque temiam a Deus, que é o que ele diz aqui, caminhando no temor do Senhor. E é o que o Espírito Santo quer, que nós andemos no temor do Senhor. Ficar nessa glória, quando você vai orar, é isso que você tem que fazer. Não é ficar repetindo coisas que da tua boca, que não move um monte, nada. Tem que fluir de você. Você faz um estudo para você ficar cheio e meditar e deixar aquilo ser a sua oração, para transformar você. Isso que é orar a palavra. Que nós estamos orando o que Deus diz. Não é Deus vai, Deus faz. Não é diferente. Não é demais, gente? Deus está ensinando tudo aqui. Até qualquer criança sabe. Por isso que ele falou, tem um coração de criança. Fique admirado diante desse Deus. Pensa na Foz do Iguaçu, sei lá, que lugar que vocês foram do mundo. Eu já fui lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Aquilo é de tirar o fôlego. Como é que pode aquilo? Eu fui em vários lados que tem aquilo. Porque aquilo é uma imensidão. É demais. Fala, o que é isso? O que é? Então, diante de Deus, se sinta esta pequenez de pessoa, que um Deus que envolve você, que abraça você, que recebe você. É isso que é intimidade. Um Deus que te conhece, que quer você. Pede para o Espírito Santo. Então, a palavra, o estudo da palavra, com a oração em línguas, com os louvores, é que vão nos levando nessa condição de intimidade, de algo que sai do seu espírito. Só de pensar nesse Deus que está me vendo agora. Eu sento lá para tomar o café, eu não tomo café com ele, nem sábado nem domingo, porque ele ainda está dormindo mais um pouco, deixa ele. Mas eu levanto antes, arrumo tudo. Dia de semana, vou para a academia, já deixo tudo pronto. A hora que ele levanta, eu nem cheguei, já tomou. Então, não encontra. A gente se encontra no almoço, no jantar, sentamos juntos. Mas eu sento lá sozinha, puxo a cadeira e falo, Senhor, obrigado. Olha isso, muito obrigado que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, estar aqui comigo, o Senhor vai tomar esse café comigo. Eu te louvo, Senhor. É assim a minha vida. Eu te agradeço, porque não é tudo que você for fazer, está escrito, faça como se fosse para o Senhor, que é para Ele, faça como para Ele. Ele está com você presente. Você tem um carro, você entra lá dentro, oh Deus, obrigado que o Senhor me deu esse carro. Muito obrigado, para sempre eu te louvarei, Senhor, que deu esse carro, eu te agradeço. Sei lá, sabe, gente, qualquer coisa assim, tudo, qualquer coisa e tudo. Tomando um banho, ai Deus, te louvo por essa água. Eu tenho tudo, eu tenho você, eu tenho tudo. Obrigada, nada me falta. O seu coração vai começar a mudar. Você não vai ficar com essa mente de trevas, do pecado. Você vai ter saúde, ele começa a dar saúde física, mental, que o seu espírito está alinhado. Gente, é outra vida. Ele vai mudar o seu caráter, sabe? Coisas nossas, vícios, costumes, tudo ele vai mudar. Ele vai pondo você para aquilo que é para você fazer. Não é demais, gente? É isso que o Espírito Santo quer. Isso é temor do Senhor. Você teme o Senhor. E é assim que é. Ai, que cama boa, eu tenho essa coberta. Ai, Deus, que bom. Poder deitar de noite numa cama, toda a glória a Ti, Senhor. O Senhor esteve comigo o dia inteiro, Deus, meu Pai. Não precisa de gente tanto vocabulário. Você está com Ele está com você. Entendeu? Isso é temor do Senhor. Não é demais, gente? Ele é suave. Ele se alegra
porque você foi até Ele, você sentou com Ele, você olhou nos olhos dele, você se entregou, se uniu, Ele começa a dar tudo para você. As coisas começam a acontecer na sua vida. Você nunca mais vai voltar para trás. Ele só vai acrescentar. Ele não tira nada. O que Ele tira é libertar do pecado. É isso que Ele tira. Não vai tirar coisa boa. Ele não dá e tira, não. Deus não tira. O que Ele dá é teu. Vê isso que é amor, hein? Porque o diabo, ele nem dá. E as porcarias que ele fala que ele dá, ele ainda tira. Põe coisa pior, né? Então, não é por aí, tá? Então, observe o seu coração agora nessa semana, esses dias, se tem o temor. Veja quanta coisa que você tem boa e você não está dando valor, mas é diante de Deus que você vai dar valor. Não é para ficar falando para os outros, não, tá? Eu tenho isso, para com isso aí, pá. Vamos entender direito. É diante dele. Porque é ele que te dá. Ele disse, eu que dou. Se você tem, é ele que está te dando. Para você ver como você está bem. Você não está sabendo usufruir da presença dele na sua vida. Porque ele quer aumentar essa presença, mas você nem enxerga. Porque não tem o temor. Então, vê se você está no temor, tá? E outra coisa, quem teme o Senhor, você tem que ver qual é o seu posicionamento quando você vê uma coisa errada sendo dita certa. Você também, o temor do Senhor está aí. Porque hoje nós estamos no meio do errado, dizendo que é certo. Então, você tem que ver bem isso também. Porque o temor do Senhor está dentro disso tudo. Tá? Então, veja como é o seu estilo de vida, seus pensamentos. Estão dentro do temor de Deus? Agradece pela sua casa. Agradece pela sua família. Que Deus ama a sua família, sabia? Ou se você é sozinho, está cheio de anjo lá, tem Deus com você. Você nunca está sozinho. Ele está lá. Você está rodeado de anjos. E ainda tem coisas que ele quer fazer na sua vida, mas você está limitando ele com relação a isso. É só bênção, sabe? Então, você tem que depender de Deus e levar a sua vida com Ele. Aprende isso. Você está saindo de casa? Eu estou saindo com você. A vida inteira eu faço isso. A vida inteira, principalmente quando eu venho aqui para a igreja. Eu já pego minha bolsa, minha Bíblia, Senhor, eu estou indo, Deus meu Pai, estou indo em nome de Jesus. E sei que o Senhor está comigo. E essa obra é sua. E eu te agradeço e te louvo. Você tem que estar, é com Ele. É o máximo, gente, vocês vão ver a glória de Deus na sua vida logo, porque Ele não falha, em nome de Jesus. Vamos fazer um louvor para Ele, né? Demais, gente? Olha a paz, olha a paz. Hoje eu nem estou pregando, nem gritando. Isso aqui é a presença dEle, isso é o mover do Espírito. Que a tua unção divina, Senhor Deus nosso Pai, de bênçãos, seja liberada e toque aqui agora. Principalmente, Senhor, essa chave, esse carro, que ele seja agora abençoado dentro do que eles estão pedindo, estão buscando em Ti, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam sobre este carro. E aqui está esta chave, em nome de Jesus, para sempre. Senhor, para sempre, te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo aqui. Te bendizemos por todas as situações que estão aqui, de pedidos nessas fotos, papéis, pedidos escritos, enfim, tudo. Senhor, que a tua unção venha agora abençoar, agir. Os que estão enfermos sejam curados agora. Agora, eu digo, em nome de Jesus. Os que estão passando por momentos financeiros que sejam abençoados agora com a unção da prosperidade, com a unção da multiplicação financeira. Nunca mais vai ter falta, nunca mais. Chega agora, eu repreendo esse espírito maligno de falta de dinheiro, de pobreza, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu digo, ser abençoado agora com a riqueza do nosso Deus, para você ser uma bênção onde você for.
Aleluia, em nome de Jesus. Para a reconciliação nos lares, famílias, para a salvação, tudo que está aqui, meu Deus. Um emprego que está sendo pleiteado, em nome de Jesus, está tudo aqui. As tuas bênçãos agora agindo e eles recebendo, eu digo em nome de Jesus, todos que estão aqui presentes, os que estão em casa, os seus pedidos que estão no seu coração. Senhor Deus, meu Pai, que seja liberada a tua unção agora, em nome de Jesus, e esteja agora acontecendo o que cada um está pedindo e invocando o seu nome, Senhor. Por isso eu te agradeço, eu te louvo e repreendo toda ação maligna que está agindo nesta situação da sua vida, que solte agora, em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo pelas mudanças que estão acontecendo em todas as situações, no espírito, na alma, no corpo, em casa, na família, nos relacionamentos, em todas as áreas. Ser abençoado agora, eu digo em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nosso Pai, agora, aqui como os teus filhos, nós temos o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja, todos dizem amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, assim seja. Que o Senhor Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana assim de conquistas, semana de vitória e com esse relacionamento com Deus no temor, em nome de Jesus, para que a sua vida seja completamente transformada a partir de hoje, em nome de Jesus. E até o próximo culto, em nome de Jesus eu espero todos vocês, amém? Amém. Deus abençoe.